Olá pessoal, aqui é o Rodrigo de novo e agora vamos começar uma série de vídeos apresentando os autores que iremos trabalhar no Congresso de Literatura Católica. Iremos começar com um dos mais queridos autores que estão nesse rol de grandes nomes da literatura ocidental, que é Chesterton. Mas antes de falarmos de sua vida e obra, gostaria de deixar aqui um recado bem importante. As nossas informações acerca do Congresso, autores que iremos trabalhar e pessoas que já estão confirmadas como palestrantes estão no site www.literaturacatólica.com.br. Inclusive já é possível fazer as inscrições. Qual a vantagem de se inscrever o quanto antes? Garantir a vaga e o melhor preço possível. Então, não perca tempo. Se já há a possibilidade de se inscrever, vá lá, confira as informações e se inscreva nesse congresso, que vai ser um grande evento desse ano e da vida cultural do nosso país. E agora, falando do nosso autor, G.K. Chesterton, talvez seja um dos autores que as pessoas conheçam ou ouçam muito falar ultimamente. Está bastante famoso entre os meios, é um autor muito famoso nos meios que se pretendem mais conservadores dentro da sociedade brasileira atual, porém, ao mesmo tempo, é um autor que não agrada somente a conservadores. Existem pessoas dentro do espectro progressista ou até mesmo de esquerda que admitiram o grande gênio desse literato inglês, que não só literato, mas também polemista, jornalista, apologista e muitos dizem inclusive teólogo. Só para dar um exemplo simples aqui, nós temos essa figura, uma figura bastante rechaçada nos meios conservadores, né, como, por exemplo, Gramsci, que admitiu o gênio de Chesterton. Um outro autor, né, de um campo bem popular, que nem é, que produz alguma literatura, mas é mais conhecido pelos quadrinhos, que é Neil Gaiman, também é um grande leitor de G.K. Chesterton. E na sua vida mesmo, Chesterton teve convívio com pessoas dos mais diversos espectros culturais e também políticos, muitas dessas pessoas que discordavam frontalmente das ideias principais que o grande literato inglês defendia. Vamos começar a história do começo, onde nasceu Chesterton, quem é a sua família. Chesterton nasceu na Inglaterra em 29 de maio de 1874, numa família que morava em Londres, ou seja, né, Chesterton é um inglês, né, e ainda da capital da Grã-Bretanha, né, Londres, então está no meio, né, de vários movimentos culturais que tiveram presença nesse período vitoriano, na era vitoriana, e também depois no período eduardiano, que é onde vai aparecer, né, os seus escritos, alguns dos seus escritos mais famosos, entre eles Ortodoxia, que se dá justamente durante esse período do reinado do rei Eduardo, logo depois da rainha Vitória. Chesterton, por incrível que pareça, apesar de ser um homem de um gênio potente, de uma capacidade intelectual, às vezes sobre-humana, segundo alguns relatos, tinha dificuldades na escola. Né? Como é que foi a formação desse grande autor? Às vezes nós nos questionamos, né, qual é as referências, em quais lugares estudaram grandes homens. Chesterton recebeu a formação que o prepararia para ingressar nos estudos superiores na St. Paul College, uma public school bastante famosa em Londres e antiga. Não está no mesmo patamar de escolas mais famosas antigas como Eton ou Harrow, mas era uma escola muito tradicional. E por incrível que pareça, teve bastante problemas na sua vida escolar. O que algumas pessoas ainda não tinham constatado é que ele era míope, então tinha dificuldades para estudar e prestar atenção nas aulas. E uma vez o seu professor disse que se abrissem a cabeça desse autor, pasmem com isso, encontrariam dentro dela não cérebro, mas somente manteiga. Então, surpreende, não se dava nada até aquele momento por esse rapaz, mas em seguida, resolvidos esses problemas, começa a deslanchar dentro da sua vida intelectual e já com 16 anos forma um clube literário aonde vai estar com outros dois jovens que mais ou menos regulavam de idade com ele e que depois se tornarão também escritores. Chesterton em seguida acaba ingressando numa escola de artes em Londrina, só que ele não conclui o curso, né, e acaba não tendo nenhuma diplomação específica dentro de um curso superior. Em seguida já começa a trabalhar, né, como escritor de artigos, jornalista também, e já começa a ensaiar os seus primeiros escritos, né, em publicações em semanários de Londres, dentro do contexto inglês. É interessante perceber isso em Chesterton, como ele constrói a sua formação cultural independente de certos
paradigmas que nós temos hoje em dia tão arraigados, é preciso que o sujeito faça uma formação superior, esse menosprezo do autodatismo que existe hoje em dia de maneira muito forte. E é claro, o contexto de Chesterton é outro, um contexto onde essa capacidade do homem para fazer tinha uma relevância muito mais determinante do que a questão de você ter um diploma ou não. Não dizendo que não faria diferença aos olhos de muitas pessoas ter um diploma de Oxford ou Cambridge, mas não foi esse o caminho do nosso autor. Seus companheiros desse clube literário que ele tinha quando adolescente seguiram por esse caminho, o caminho da formação acadêmica, que não é o caso de Chesterton. Chesterton, ele vem de uma família que é anglicana. Alguns vão dizer que originalmente era uma família unitarista. O unitarismo é uma espécie de seita dentro do espectro cristão que acaba, né, negando praticamente o dogma da Trindade, certo? Mas é aquela coisa, né, a prática religiosa da família é a prática anglicana em algum grau, ele foi batizado como anglicano. Porém, Chesterton diz que até os 12 anos era um perfeito pagão e aos 16 era um perfeito gnóstico, né, um agnóstico, ou seja, um ateu prático no fim das contas. Contudo, as indagações acerca da vida sobrenatural e até mesmo do oculto sempre estiveram presentes na vida desse autor, que aos poucos vai tentando construir então uma filosofia própria, né, e conectar-se com a realidade que ele está presenciando. Existe um esforço muito claro em Chesterton na busca pela verdade, na busca por aquelas coisas que são reais, e por isso ele vai se tornar um homem muito atrelado à questão do bom senso e do paradoxo. Algumas pessoas poderiam se perguntar o que um esforço por atingir a realidade e a verdade tem a ver com esses dois valores, que é o bom senso e o paradoxo. A questão do bom senso e do paradoxo tratam de dois elementos, de um único elemento, que é a gente admitir aquilo que está presente diante dos nossos olhos em meio à estrutura da realidade. Desde períodos muito antigos, a filosofia clássica nos apresentava certos problemas, que na verdade se tornavam somente questões de linguagem ou de lógica, mas que uma vez que nós estivéssemos diante delas, nós veríamos que as coisas não eram assim. E Chesterton estava muito atento a esse tipo de coisa. Percebia que havia a necessidade de admitir algumas coisas, mesmo que fossem incompreensíveis em algum grau ou ainda guardassem algum elemento de mistério. Algumas outras coisas teriam que ser admitidas como sendo como são, mesmo que nós não a compreendêssemos completamente. E algumas vezes a realidade, por ser complexa, apresentava paradoxos, duas verdades que aparentemente não tinham como existirem ao mesmo tempo. E então ele acabava sempre, né, procurando e investigando e descobrindo que na verdade a natureza dessas coisas, né, não era opostas, mas que na verdade o próprio olhar daquela pessoa que observava o mundo acabava não conseguindo enxergar toda a grandeza e a magnitude da realidade. Então ele se baseava, era muito interessante como o Chesterton utiliza esse método dos paradoxos para mostrar a grandeza e a complexidade do mundo real, ao mesmo tempo que busca mostrar a sua simplicidade. E isso é mais um paradoxo, né? Porque se paramos para pensar, admitir a simplicidade do mundo é admitir que algumas coisas são como são, independente da nossa capacidade de compreendê-las ou não, e essa capacidade de compreensão muitas vezes acabam gerando para nós aparentes paradoxos, né? Essa simplicidade da vida de admitir que as coisas, né, têm a realidade que tem, ainda que nós não entendamos completamente, era um dos grandes elementos que ele defendia dentro da sua apologia, dentro também do seu pensamento filosófico. Isso ficava muito evidente em Ortodoxia, onde ele diz uma coisa muito interessante, que o louco não é aquele que perdeu a razão, mas aquele que perdeu tudo menos a razão. E isso para nós parece estranho, mas ao fim e ao cabo acaba sendo, quando nós olhamos mais de perto, acaba ficando muito claro que é assim mesmo. Quando nós conversamos com uma pessoa que está dentro de algum circuito, né, maniático ou até mesmo algum problema de sofrimento psíquico, dentro daquela realidade dela, muitas coisas ou todas as coisas fazem muito sentido. Dentro daquele mundo restrito da sua loucura, aquelas coisas todas ali estão muito bem encadeadas, fazem todo sentido do mundo, e se você quiser entrar dentro do mundo lógico da pessoa que está com essa doença mental, provavelmente você vai perder, porque ela já construiu perfeitamente aquele universo. E aí ele fala uma coisa interessante. A única maneira de vencer esse louco é mostrar que vale mais a pena, né, ser um súdito no mundo real do que um rei nesse mundo fantasioso ou imaginário,
Afinal de contas, o que adianta ser o rei de uma Inglaterra, onde você não tem, né, ninguém ali além de você mesmo, ao invés de ser súdito de uma Inglaterra que é muito maior, que dá a você muito mais possibilidades, que tem pastos, tem campos, tem todas as realidades necessárias. E nisso ele mostra, né, o problema do homem moderno, que muitas vezes prefere abrir mão da realidade pelo simples fato que não consegue colocar essa realidade em todos os aspectos dentro do seu mundo de compreensão, dentro da sua cabeça. Ou seja, o homem tenta colocar o universo inteiro dentro da sua cabeça e acaba se destruindo. Então ele acaba usando essa expressão também em ortodoxia, né? Ele fala de que o homem tenta colocar o universo dentro da cabeça, a cabeça explode, ao invés de pegar e se deleitar com o universo, né, com todos os seus mistérios, mas também com as coisas que podem ser compreendidas dentro desse universo. Então o pensamento de Chesterton está ligado a essas coisas, bom senso e ao mesmo tempo admitir e compreender os paradoxos que envolvem a realidade, com a sua simplicidade por um lado e ao mesmo tempo com a complexidade, uma complexidade que tem a ver com a grande diversidade que o Criador colocou nela. Chesterton tem escritos multifacetados, uma série de 4.000 artigos, 80 livros, é um número muito grande, uma produção enorme, né, de escritos e de pensamento dos mais diversos campos, como nós citamos. Chesterton foi casado, né, com a sua esposa, se chamava Frances, e é interessante nessa história da vida dele, como, curiosamente, as idas e vindas, né, do mundo acabam privando esse autor, que era um homem que conhecia tão bem, né, essa sistemática dos contos de fadas, e Chesterton falava disso, do valor dos contos de fadas e como esses contos de fadas continham as verdades fundamentais desse mundo simples e ao mesmo tempo de paradoxos, como, por exemplo, de que muitas vezes a felicidade está condicionada a uma ou outra proibição. Tudo dará certo se nós não fizermos essa ou aquela coisa. E ele vai mostrando como, na verdade, né, o conto de fadas é um microcosmos que nos fala do grande cosmos. Né? E, curiosamente, esse homem é tão afeito aos contos de fadas e à compreensão simples do mundo da criança, que ao mesmo tempo que tem um mundo simples, leva a sério e respeita muito esse mundo, não teve filhos, né, nesse matrimônio, mas teve sempre esse afã, né, de auxiliar algumas crianças que tinha ali por perto, que conhecia, ao mesmo tempo que não ganhava, né, uma grande fortuna, mas mesmo assim sempre procurava ajudar. Havia algumas crianças que ele ajudava no sustento dos estudos e assim por diante. E nesse ponto da economia apertada do Chesterton, talvez esteja uma das coisas, e graças a isso talvez nós podemos agradecer a uma das coisas, um dos escritos que nós mais gostamos, né, desse autor, que é o escrito do Padre Brown, né, esses contos do Padre Brown, em diversos livros, A Inocência do Padre Brown e assim por diante. E por quê? Porque muitas vezes quem já leu algum livro do Padre Brown já percebeu que são contos curtos, né? Não temos como no caso de Sir Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes 4 romances maiores, ou no caso de Agatha Christie, né, que geralmente trabalha com livros que são romances inteiros, né, apesar que ela também tem coletânea de contos. Então Chesterton tem esses livros, são série de contos curtos. E muitas vezes esses contos eram produzidos justamente para poder pagar alguma conta, né, para dar conta de alguma coisa que não tá faltando dinheiro. Então, né, ficamos apertados aqui, temos que pagar uma conta, né, ou a filha da vizinha que nós estamos ajudando no colégio aqui, a mensalidade dela vai vencer, vamos escrever um conto do Padre Brown aqui, e dizem que questão de horas, Chesterton sentava, escrevia aquele conto, mandava para quem comprava o conto, e aí conseguia esses valores. Então, às vezes, até nós pensamos, né, que bom que algum desses autores tem uma vida um pouco apertada, porque isso acaba empurrando, né, eles a produzirem algumas obras justamente sobre demanda, né? Se pensarmos outros autores, não só literários, mas também de música, ao longo da história da humanidade também tem essa característica. E algumas pessoas podem pensar que o Padre Brown é um personagem completamente fictício, mas o Padre Brown é baseado, né, num grande amigo de Chesterton, que é o Padre John Connor, um irlandês, certo? E que alguns diriam, até a secretária do Chesterton talvez tenha dito isso, que era talvez uma das amizades mais íntimas, né, do grande autor inglês. E isso também é outra característica. Chesterton tinha essa
Vamos falar da secretária em seguida. Vamos terminar a história do padre John. Ainda que fique claro, em nenhum lugar, pelo menos, nós tomamos conhecimentos de que o padre John Connor tivesse essa rotina de se envolver em grandes questões ou problemas relacionados ao mundo da solução dos crimes e assim por diante. Mas Chesterton escreveu essas histórias, curiosamente, a partir de uma provocação, e é complicado. Esse homem, você provocava ele e você não sabia o que poderia sair dali. E Chesterton parece que teria ouvido, num bonde ou em algum caminho que seguia, né, dois jovens de Cambridge dizendo que, na verdade, os padres não tinham conhecimento do mal porque eles ficavam limitados pela sua vida religiosa. E, na verdade, Chesterton, de maneira muito sábia, como qualquer pessoa, né, que já tenha ligado os pontos já percebeu, um padre talvez seja a pessoa que tem um contato mais direto com as coisas maléficas que o ser humano pode fazer. Talvez não com as piores, né, porque muitas vezes quem comete os piores crimes, infelizmente, não são as pessoas que procuram o confessionário, mas daquelas mesquinharias tão multifacetadas que estão presentes na vida de todos nós, né, e que o padre tem que ouvir sucessivas vezes e muitas vezes com mudanças de tom, mas mais ou menos a mesma mesquinharia. O padre, às vezes achamos que temos algum conhecimento a mais que o sacerdote, mas no fim das contas nós temos conhecimento da nossa maldade, da nossa experiência, da nossa vida. O padre tem experiência de todo mundo que ele atende, né, e ele quis colocar então essa experiência, né, do contato com o mal, né, e que ao mesmo tempo com o contato do esforço do ser humano por ser bom, porque isso é uma coisa que as pessoas esquecem quando se trata da confissão, porque na verdade toda vez que um penitente vem falar com o sacerdote, é alguém que cometeu um ato errado? Claro que é, mas é alguém que decidiu pelo menos a partir daquele momento começar a tomar uma vida boa, tornar a vida uma coisa realmente melhor do que ela estava vivendo até aquele momento. Então é uma coisa muito edificante. E ele quer mostrar como, na verdade, né, isso é um conhecimento muito mais vasto, né, e que então vai auxiliar esse sacerdote, aí, o Padre Brown, a poder resolver esses crimes. É claro que não basta só ouvir um monte de coisas ruins para se tornar um Padre Brown, a gente vê que é um homem com uma grande sagacidade e inteligência. Provavelmente essa característica seja uma característica verdadeira, então, do Padre John Connor, porque para ser um grande amigo, e talvez o amigo mais íntimo de Chesterton, provavelmente tem que ser uma alma, ainda que simples, e não uma alma acadêmica, mas uma alma perspicaz e com uma inteligência muito concreta. Chesterton teve uma irmã que morreu aos 8 anos e também um outro irmão, que esse aí viveu durante muito tempo e era um grande amigo seu. Relatos há que eles passavam até 14 horas consecutivas conversando. Também existem outros relatos anedóticos e que dizem, eu não sei quanto isso é anedota, né, mas esses relatos de que Chesterton poderia, ao mesmo tempo que estava escrevendo um livro, ditar outro. É um homem de uma inteligência muito potente. Chesterton, além dos seus escritos, né, acerca de filosofia e temas políticos, né, escreveu também romances. Vale a pena denotar aqui a sua tentativa de elaborar um sistema, né, uma conformação social, um sistema também econômico-social, uma maneira de organizar a sociedade, que é o distributismo, certo? Com o qual ele trabalhou junto com Hilaire Belloc durante muito tempo. Hilaire Belloc também um grande amigo, né, de Chesterton, a ponto de um outro grande amigo de Chesterton também, e também um grande adversário de debates, né, o dramaturgo inglês Bernard Shaw, dizer que eles eram quase como uma unidade, um monstro Chester Belloc, certo? E junto com essa pessoa ele tentou elaborar esse sistema chamado distributismo. Então um homem que a gente já pode ver que tem, né, uma produção em todos os campos, economia, política, questão de teologia, filosofia e assim por diante. Falando dos seus grandes escritos, né, a gente pode destacar aqui especialmente Hereges, para falar das grandes loucuras e das não aceitações da realidade, né? A heresia no sentido de Chesterton, ela é maior do que os termos formais que nós temos hoje em dia de heresia, é realmente, né, uma ruptura com aquilo que é a verdade dada pela realidade. E ao mesmo tempo isso como um aspecto negativo e provocado por um outro, né, por um crítico do seu livro Hereges, então ele escreve Ortodoxia, que então é a sua proposição, né? Muito bem, nós temos os erros de pensamento, né, que estão presentes no Hereges, mas então o que você propõe ao lugar disso? E a proposição dele está presente, né, em Ortodoxia. Chesterton escreve esses dois livros antes de se converter ao catolicismo. Essa conversão acontece em 1922,
Conversão essa que foi procrastinada porque a sua esposa Frances, anglicana, tinha muito receio e via muito mal essa questão dele converter-se ao catolicismo, mas depois, 4 anos depois, ela vem então a se converter também, em 1926. E Chesterton também escreve esse outro livro, que é O Homem Eterno, que mostra essa continuidade do homem, né, na busca, justamente essa conexão do homem com o cristianismo, como é que se dá esse elemento do cristianismo ser realmente essa grande elemento unificador, né, da trajetória humana sobre a Terra e realizador dessas expectativas que existem. Então ele vai trabalhar isso do ponto de vista filosófico, teológico e assim por diante. Chesterton era um homem de uma profundidade incrível, né? Ele escreveu uma breve biografia de Santo Tomás de Aquino, depois de um estudo que não foi exaustivo, ou seja, Chesterton não era um estudioso de Tomás de Aquino de longos anos, certo? E, ao mesmo tempo, ele foi muito elogiado por Etienne Gilson, que é considerado um dos maiores estudiosos de Santo Tomás do seu tempo. E esse homem aí coloca que Chesterton escreveu uma das melhores biografias que nós temos registro. Convidamos a todos, então, a conhecerem esse autor, né, a partir do nosso congresso, antes do nosso congresso. Todo investimento em Chesterton é algo muito bom. Nós estamos aqui com a edição da Taberna Ambulante, a primeira edição desse livro, né, no Brasil, nessa tradução, que trata justamente acerca desse espírito de Chesterton, de tratar da sabedoria do homem de bom senso diante dos racionalismos que muitas vezes acabam adoecendo a prática social, né? Com a proibição. O livro trata propriamente da questão do excesso de uma lei seca, que tenta criar uma espécie de moralidade falsa, enquanto se passa por cima da tradição, do bom senso e do que é razoável dentro da sociedade. Esse livro, então, foi fruto da colaboração entre o Instituto Hugo de São Vítor e a Sociedade Chesterton Brasil, que são apoiadores do nosso congresso. A tradução e o prefácio feito pelo Raul Martins Lima, e a tradução é excelente, né, na minha opinião, pelo menos. Estou lendo o livro e estou achando excelente a tradução. E, sobretudo, o prefácio, que eu achei magistral. Esse prefácio aqui é um daqueles livros que valem a pena você ter essa edição, também pelo prefácio que contém ele, certo? E aí será um dos palestrantes do nosso congresso, né? E pelo prefácio que fez de Chesterton, você já percebe que ele entende muito bem, né, desses temas relacionados à literatura católica, inclusive também do tema do próprio autor G.K. Chesterton. Então, quem tem interesse em Chesterton, esse é o grande momento. O Congresso de Literatura Católica é o grande local para você enriquecer tanto o conhecimento desse grande autor, como a conexão desse autor com outros autores que também estarão presentes no nosso congresso e serão trabalhados aqui. Então, relembrando a todos, né, para verificar lá, para ir procurar informações sobre o nosso congresso, Congresso de Literatura Católica, www.literaturacatólica.com.br, e já fazer sua inscrição para garantir os melhores preços, para deixar organizado sua vida, para não perder nada de bom, né, que vai acontecer nesse nosso Congresso de Literatura Católica.